Olá, tudo bem? Mais um Papo de Aliado, o programa que traz informações pertinentes para o seu dia a dia, para o dia a dia do empresário, do empreendedor. E hoje o tema é... Todo mundo já pensou nesse tema, todo mundo trabalha nesse tema, não tem como correr desse tema, gente. Compra e venda de imóveis. O que você precisa saber para o sonho não virar pesadelo? Meu amigo, eu vejo metade dos assuntos que eu vejo no dia a dia aqui é pessoal falando que quer um imóvel, que está a vender, que é uma dor de cabeça. Mas antes de ir a fundo, apresentar a nossa convidada especial, super especial hoje. Já é de casa, né? É de casa, né? Vou chamar aqui o meu querido Rogério. Rogério, como você tá? Fala, Paulinho, tudo bem? Oi, gente, sejam bem-vindos, mais episódio. Tema muito bom, que vai tirar dúvida de muita gente, principalmente que é um tema que está super em alta, né, Paulinho? A gente sempre traz tema em alta. E como é bom, já deixa seu like aqui, já se inscreva no canal. Compartilha. Se você, como o Paulo falou, quer vender, quer comprar um imóvel, já tem que compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis e assistir até o final. Porque... Todos os mistérios vão ser desvendados. Eu vou sair daqui comprando ou vendendo, não sei. E para falar sobre o tema, tá a minha querida aqui, a Thaís Ribeiro Schwartz. Gente importante tem esse tema. É sócia da Boaventura Ribeiro e da Cisne, administradora de bens imóveis. Tá, se apresenta, meu amor. Todo mundo já te conhece. Exatamente. Muito obrigada pelo convite, Paulo, Rogério, Grupo Alliance. É sempre uma oportunidade muito boa estar aqui, é muito gostoso aproveitar isso. Então, como o Paulo já disse, meu nome é Thaís, eu sou advogada, sócia da Boaventura Ribeiro Advogados e da Cisne Administradora. Sigam nas redes, Siga as redes sociais, por favor. E aqui estamos para falar desse assunto. Eu não digo que ele é polêmico, né? Mas ele é um assunto que chama a atenção das pessoas. É necessário e fundamental, né? Exatamente. E daí eu queria só saber, já começar com uma pergunta assim. De onde saiu a advogada para virar uma pessoa que é especialista nessa área? Como que é essa história? Conta para mim. Então, Paulo, tudo começou, acho que, com os meus pais, né? Meus pais, eles sempre tiveram muito interesse em investir em imóveis e tal. Numa época que não se falava muito em investimentos financeiros, né? As pessoas não tinham tanto conhecimento nisso. Então, fora, lógico, que a gente tem uma administradora de condomínios. Exato. Né? E de administração de locação de imóveis também. Então, isso já era o ramo deles. Eu acabei entrando meio que sem querer, né? Assim, fui lá, comecei como estagiária, não sei o quê, do office girl mesmo, né? Lá da administradora, aí fui fazer direito. E aí eu fiquei primeiro na parte extrajudicial da administradora, fazendo notificações, advertências. Isso tanto para os condomínios quanto para as locações. E aí fui me inteirando do assunto. E depois eu fui para a área jurídica. E nesse meio tempo, assim, entre a administradora e o escritório jurídico, conheci meu marido. E ele também sempre foi um entusiasta, né, do mercado imobiliário. Então, hoje ele mexe com leilões de imóveis também. E aí a gente acabou, né, se especializando nisso, e é um assunto que a gente pode ficar falando por horas. Caraca, você começou na Cisne, eu achei que tinha sido ao contrário. Não, eu comecei na Cisne, sim. Caraca, eu comecei na Cisne, assim, primeiro que todas as férias minha mãe me levava pra Cisne, né, pra não ficar em casa assistindo TV. Porque não tinha internet, né, gente? Não tinha celular. E não vou entregar a idade. Não, deixa em off. Mas faz tão pouco tempo também que começou a internet celular, né? Até pouquíssimo. E aí, depois, quando eu me formei no terceiro ano, eu já estava na faculdade, já comecei lá mesmo, e lá fiquei, e lá estou, e lá voltei. E para lá voltei. É verdade, né? E antes de ir a fundo na questão de venda e compra de imóveis, eu queria que você falasse um pouco da sua vida particular também, que eu sei que você também comete várias... Loucuras. E não ia falar loucuras, mas já que você falou, a Thaís, ela conta pra mim, gente, tô mudando. Toda vez que eu tô lá, eu tô mudando. Eu falo, mudou? Quantas vezes você mudou? Ainda não, tô reformando. Mas você mudou agora de pouco pra poder mudar. Sim. Então, a minha vida particular também, ela é cheia de aventuras imobiliárias, que começou justamente com essa área, né, do meu marido de leilão. Então, foi assim, a gente tava para casar e começou, surgiu um leilão aqui, não sei o quê, tô pensando em entrar e você tem tanto para me emprestar. Eu falei, gente, se for golpe desse homem, eu tô lascada, né? Vou casar, né? Porque, assim, eu falei, eu tenho. E aí eu emprestei para ele comprou o imóvel lá em sociedade com um sócio dele, do escritório, e ele... a gente começou meio que nisso, né? E falou, putz, e se a gente ficar com esse imóvel?
porque a gente estava com um bem menor. Né? Aí a gente fez um bem bolado lá com o cara e deu tudo certo e ficamos com o imóvel, né? E aí a gente pegou gosto pela coisa. Mas vocês vão aprendendo os atalhos, né? Os caminhos. Sim, aí a gente começou a mudar, assim, começou a ver apartamentos que eram de herdeiros ou estavam muito ruins a estrutura. A gente sempre gosta de apartamento assim péssimos, né? Então a gente fala para os corretores, não me traga apartamento reformado, não quero. E aí nessa brincadeira, eis que vão 15 anos de casados e 7 apartamentos. Caraca, 7 mudanças, na verdade. Ou seja, né? Não 7 apartamentos. Praticamente a cada 2 anos, um apartamento novo. Exato. Mas você sabe que na educação financeira eu falo, cara, você nunca vai procurar um educador financeiro pobre. Agora tem uma outra máxima aqui, ó. Quando você for procurar alguém para falar sobre compra e venda... Tem que ser alguém que entende. Fala alguém que compra e vendeu bastante. Não só que vendeu. E a gente não comprou só de leilão, então sempre sempre foram bons negócios. E só 2 foram de leilão. E quais são os maiores desafios dentro dessa história sua para quem quer vender um imóvel? Como que tem que agir? Quais os cuidados que a gente tem que tomar em cima disso? Depois eu tenho uma pergunta sobre o leilão também. Deixa ela responder essa, daqui eu vou perguntar sobre o leilão. Os cuidados que tem para vender, eu não diria que são tantos cuidados, né? É mais você estar de acordo com o mercado. Então, e tudo depende da situação que você se encontra, né? A situação, você que faz. Então, se você tem pressa, você provavelmente tem que trabalhar um preço um pouco abaixo do mercado. Se você não tem pressa e você quiser vender bem um imóvel, você pode jogar o valor mais alto e esperar a oportunidade chegar, porque, gente, nós estamos em São Paulo, né? Então, não pode falar, você nunca vai vender isso por esse preço. Porque em São Paulo, o que mais existe são oportunidades. Com certeza. E se você precisa vender, quer vender, só que você está lá no meio termo, né? Não tem tanta pressa, mas também não pode esperar tanto. Aí você pode colocar um valor de mercado para tentar vender. Eu acho que o problema maior para quem vende é sempre uma questão de segurança, né? Porque as pessoas passam a visitar o seu imóvel. Então, essa questão de segurança ela é muito importante. Você adotar alguns procedimentos que, mesmo que o seu condomínio não tenha esses procedimentos, e é bom, inclusive, começar a adotar, que é solicitar RG dos visitantes, dos corretores, enfim, de quem for lá comparecer e aí solicitar anteriormente, né? Mandar para o condomínio, ou se não só deixar entrar quando bater lá, né? Apresentar, o rosto da pessoa com o rosto que está no RG. São algumas cautelas que se devem adotar. Com relação a recebimento dos valores da venda, isso depende, obviamente, do tipo de venda, né? Então, a gente sempre aconselha os nossos clientes a fazerem, a sempre passarem as chaves, né, do imóvel, a escritura, quando tiver recebido o valor integral. Senão, não passa. É financiamento. Beleza, financiamento você recebe da mesma forma como se a vista fosse. Então, o banco te paga imediatamente. Não é que financiamento você vai receber em 72 parcelas. Não, você vai receber valor imediato. Porque, às vezes, a gente pega... eu tô com uma proposta aqui à vista. Tá. Eu tô com uma proposta financiada. Tá. Mas demora um pouco mais, né, o à vista do financiado, mas você vai receber à vista do mesmo jeito. E tem também aquele tipo de venda que a pessoa vai pagar em 10 vezes, que não é um financiamento bancário, né, fica lá documentado, não fica no fio do bigode, mas fica no contrato que a pessoa vai pagar em X vezes, você não passa a escritura, mas tem... Esse é mais arriscado. Aquele é mais arriscado, mas ainda se você não passou a escritura, o imóvel ainda é seu. Né? Então, você ainda está resguardado. Eu tenho uma dúvida. Já eu entro para do leilão também. Por exemplo, eu quero vender meu apartamento. Para comprar um outro apartamento. Essa questão do recebimento é bem interessante. Eu posso, por exemplo, vender para outra pessoa e esperar o financiamento de um banco? Como que funciona essa questão da venda? Eu sempre tive essa dúvida. Por exemplo, vendi... Eu também não. Eu vendi para o Paulo.
certo? Vamos dar exemplo prático. Vendi para o Paulo o apartamento. Nesse caso, o Paulo, eu pego o dinheiro todo do Paulo via financiamento, ou via banco, ou o Paulo que vai me pagar? Como que funciona essa questão? Não, o banco é que deposita na sua conta. O banco deposita toda a minha conta, sim, né? Sim, É isso que eu queria entender. Deposita na sua conta. O banco já tá ferrando lá com os juros. Com juros. Porque tipo, eu sempre... Porque os juros são altos? Porque ele tá assumindo o risco de eu não pagar. Não, é uma dúvida real minha mesmo, porque tipo, minha esposa falou, vamos comprar, tá construindo um apartamento novo em frente onde a gente morou. Ela falou, vamos vender aqui e comprar. Eu falei, mas se a gente vender aqui e comprar, como que eu vou pagar? Eu tenho que esperar o cara me pagar. Não, podcast com consulta fica mais fácil. Tá vendo? Como que funciona? É simples, Rô. Você vai fazer um contrato, né? Geralmente um compromisso de venda e compra para, enfim, você assegurar, providenciar todas as certidões, que é um assunto que a gente ainda vai chegar. E feito isso, o banco, dependendo do valor do imóvel, o banco ele vai fazer alguma vistoria quando são imóveis mais caros, né? Então, eles vão fazer uma vistoria para ver se o imóvel realmente vale tudo aquilo, porque às vezes as pessoas tendem a levantar. Jogar lá para cima, sim, né? para buscar, para realmente obter um valor e depois o vendedor repassa o valor para ele só para a pessoa ficar com caixa. Mas geralmente o banco só elabora um contrato, que na verdade é a escritura já. E aí, no ato que vocês assinam a escritura, demora aí um prazo de 3 dias úteis para cair o dinheiro na sua conta. Então, teria que ir com o Paulo em algum banco? Não, você não tem que ir. Só o Paulo, que vai obter o financiamento, que vai procurar o banco que ele quiser. Então, pode ser qualquer banco que forneça esse financiamento, que dê crédito para ele. E aí, o Paulo que vai dar o ingresso em toda a documentação. Dá ingresso toda a documentação e o banco só transfere para minha conta. Sim, aí vocês assinam um documento que é uma papelada dessa lapa, assim. E aí depois de assinado, o banco vai transferir o valor para sua conta, que vai estar indicada lá então é mais tranquilo, mais seguro, que eu sempre fiquei na dúvida. É muito seguro. Não, financiamento vender um apartamento, tipo, pro cara, e quem me garante? Eu falei, será que o banco que não faz essa intermediação? Não, então, Pode ter certeza que o banco não perde. Quando a pessoa fala que vai levantar financiamento, a primeira pergunta que a gente faz é, você já tem esse crédito aprovado? Porque isso é importante, né? Porque às vezes a pessoa que vai comprar nem sabe se ela tem esse crédito já aprovado, né? Então, isso é algo que é muito importante você saber antes de fazer alguma proposta. Então, a pessoa fala, eu tenho. Tudo bem, então vamos seguir. Eu não tenho. Em todos os contratos, a gente costuma colocar que se a pessoa não conseguir aquele financiamento, ela vai ter que arcar com aquele valor com recursos próprios. Né? E aí tem toda uma incidência de penalidades, caso isso não ocorra e afins. Então, para mim, tipo, eu que vou que estou vendendo meu apartamento, pouca diferença vai fazer se o cara vai me pagar à vista ou financiado. Pra gente recebe o valor integral. À vista, não existe. É que com o banco demora um pouquinho mais, depende do banco. Mas o valor tem uns bancos mesmo. que são encardidos. para você fazer financiamento. É ridículo. Demora demais. Tem outros que, assim, coisa de 10 dias, eles já mandaram tudo, 13 dias, o dinheiro tá na tua conta. Isso que eu ia te falar, o meu, quando eu comprei, foi uma semana. Foi coisa muito rápida. É coisa rápida. Mas não vale a pena financiar, né? Ou vale? Eu deixo pros economistas. E dessa questão também, uma coisa que eu sempre tenho uma grande dúvida. Você falou que você vê muito o valor do imóvel. Como eu estabeleço tanto pro lado de quem está vendendo e quem está comprando? Como eu vou saber se o valor é justo ou não? Tem um avaliador? Existe um... Existe um avaliador, mas a avaliação é sempre feita com base naquela região, né? Então, você pega imóveis no mesmo padrão, mais ou menos o mesmo tamanho, e você faz um comparativo, né? Então, vamos supor, você sabe que tem um determinado bairro que os imóveis de prédios mais antigos estão numa faixa de 13, 15 mil reais o metro, né? Então, você trabalha a metragem. E aí, com base na metragem do imóvel, você tem o valor. E prédios novos, vocês verem a discrepância nesse mesmo bairro, o metro estava 40 mil reais. Então, tudo depende do tipo de imóvel e da região, e é com base nisso que você vai fazer uma comparação.
Eu gosto tanto mais dos prédios antigos, então acho que tem um benefício nisso, né? Sim, Que eu acho que são salas maiores, toda a estrutura maior, A né? estrutura é muito... E outra, a estrutura é muito melhor. Prédios antigos, você tem umas paredes que são, tipo, muito grandes, pra perfurar, sabe? difícil, e, nossa, pra você martelar que essas paredes são... É bizarro. E os prédios mais novos, tanto que a gente vê. O prédio começou a construir hoje, dá uma semana, o prédio já está no 5º andar. Então, porque as estruturas, elas são mais leves, né? Então, é uma construção mais rápida por todas as razões tecnológicas envolvidas, mas também faz com que você ouça tudo que o seu vizinho faz. Tá. Então, só voltando à do Paulo, existe sim, tipo, quando você vai vender ou comprar, uma pessoa que avalia para ver realmente se o preço condiz com o que você está pedindo? O corretor, na verdade. Assim, Rô, você pode pedir o valor que você quiser, tá? É aquilo que eu falei, você tá em São Paulo. Tá todo mundo na sua rua vendendo um imóvel, tá todo mundo no seu prédio vendendo a 500. Você fala, eu quero 1 milhão. Beleza. Os caras vão anunciar 1 milhão. Entendi. Sabe? E aí, se tiver alguém, só que seu apartamento tá divino, não tem nada pra fazer. E aí vai aparecer alguém falando, eu não quero dor de cabeça, eu vou pagar 1 milhão. Entendeu? Então é por isso que se você não tiver pressa, se você só quiser ter um lucro bom naquilo que você fez anteriormente, poxa, você pode colocar o valor que você quiser. Se você chamar um corretor, ele vai te indicar o valor de mercado. Né? Mas aí também precisa ficar esperto, porque tem alguns corretores que chegam e assim, acabam jogando o valor lá em cima para pegar a exclusividade, que hoje a gente nem fala mais em exclusividade, porque é meio bizarro hoje você trabalhar com exclusividade. Inclusive, indico as pessoas que não assinem exclusividade, porque senão você acaba realmente perdendo oportunidades. Sim, acho que tem umas 3 em São Paulo que atuam com exclusividade, mas eu acho isso... eu consumidora, né? Antiético, né? Não é antiético, isso é totalmente ético, mas não tem cabimento nos dias atuais, sabe? Com tanta informação disponível, você disponibilizar para uma empresa só trabalhar aquele imóvel. Você acaba perdendo muita oportunidade. Né? Então, e aí as pessoas às vezes jogam, essas que procuram exclusividade, falar, não, veio o corretor aqui, avaliou meu imóvel em 500. Imagina, seu imóvel vale 900 mil. Só que aí vai anunciar por 530. E vai falar, olha, eu tive uma proposta por 530. Não de 900, entendeu? Só para pegar a exclusividade. Mas vale a pena ter alguém para fazer esse meio de campo, né? Vale, não. Sim, vale a pena. Se você não for atuar sozinho. expert. Sim, vale a pena. Primeiro, de novo, pela segurança, né? Segundo, porque você não vai ter uma série de dor de cabeça em receber, ou mesmo em trabalhar documentação, levantar dados cadastrais, tudo isso que uma imobiliária ou um advogado vai ter. Mas você sabe que isso tudo tá remoendo na minha cabeça, né, cara? Porque, não sei se... Eu moro no interior. Eu tenho uma família no interior, minha casa lá no interior. Piracicaba. Piracicaba. Então, tá minha casa lá, tudo como meu peixinho na beira do rio e tal. E aqui, como eu só venho para durante a semana, tem uma casa de aluguel. E daí eu cansei de pagar aluguel, eu cheguei pro dono cheguei pra imobiliária e falei, pessoal, queria comprar a casa. Daí agora estou enrolando para passar o valor para mim, eu estou encanado. Falei, putz, acho que eu fiz a pior burrada da minha vida, porque se eu ofereço para que eu quero comprar, possivelmente eles vão jogar o preço lá em cima, né? Vão. Então eu não sei, mas eu tô com essa dúvida. Quando a lei da oferta procura, vai aumentar o preço, né? Eles... Sim. Mas aí tem que saber se eu souber negociar também. Sim, é saber negociar o negócio. Saber negociar o negócio é bom, mas... saber negociar a compra. Você tem algum ou posso ir de leilão? Leilão, a gente escuta muito falar, né? Leilão é legal, leilão é barato, mas ao mesmo tempo, acho que assim como eu, existem muitas pessoas, você não, né? Que tem um certo receio de comprar... Eu vou dar uma resposta aqui pra você já. Leilão é pra quem conhece leilão. De comprar imóveis em leilão. A gente devia ter chamado o Patrick, hein? Eu chamei. Chamou? Eu chamei, só que ele já tinha uma reunião marcada, não pôde vir. Existe, eu sei que você vai falar que existem e não existem assim, mas tira pra mim alguns mitos assim. Realmente é confiável você comprar imóveis em leilão? Ou existe algum site? Pra quem quer comprar, o que ela deve fazer? Primeiro, consultar um advogado.
Porque tipo... Isso, É doideira, mas isso parece assim, é clichê, você tá querendo puxar sardinho, que você tá querendo vender seu negócio. Um pouco. Faz parte. Mas faz parte. Mas é uma verdade absoluta. Porque se você for me perguntar sites, tem diversos. Então, tem muitos leiloeiros hoje em São Paulo. Assim, não só em São Paulo, mas no Brasil. Cadastrados, Jusesp, tudo mais, que são sérios. Mas o problema não é o leiloeiro. O problema é se a gente estiver falando em leilão de processo, tá? O problema, às vezes, são os processos. A condição que está na casa, Então, né? o que, por exemplo, a gente, no caso, o Patrick faz, né, para os investidores dele. Às vezes, o investidor mesmo achou o leilão, né? Falou, Patrick, e esse aqui, dá para ir? Chegou na mão dele. E aí, às vezes, o Patrick já analisou toda a documentação e aí fala, putz, isso aqui... é furada. Por que às vezes é furada? Porque às vezes teve algum enrosco lá no processo que deixou de ser seguido, sabe? Aquilo pode ter uma nulidade, pode ter algum problema que você talvez não consiga depois registrar aquele imóvel imediatamente. O débito pode superar muito o valor do imóvel, né? Porque pode ter algum débito que não seja... IPTU ou mesmo... que você não consiga liquidar com o leilão, então vai recair para você. Então, é algo que você precisa prestar atenção. Então, é toda essa leitura que é feita se tem ou não algum recurso pendente que pode prejudicar a arrematação, né? Então, tem uma série de questões aí que são levantadas previamente antes da indicação do leilão. Então, por isso que eu falo, consulte um advogado. Porque os leiloeiros, eles na grande maioria, são sérios. Né? Os imóveis que estão lá são sérios. Às vezes é indicação de juiz, indicação do próprio advogado e tal. Mas pode ter ocorrido alguma dessas questões e mesmo o débito superar o valor do imóvel e a pessoa nem se ligar nisso. Ela vai pensando, só comprei, paguei barato, mas realmente, né? É complexo. E tem o golpe também, que hoje tem muitos sites que são, já vi vários casos de sites que são... que são golpes. E dá para visitar antes no leilão um imóvel? É difícil. É muito difícil. Você compra nas escuras? Você compra no escuro, sim. Às vezes tem o laudo, né, do imóvel que você consegue ver no próprio site do leiloeiro. Mas, às vezes, o perito fez a avaliação com base em outro apartamento porque a pessoa que estava devendo não deixou ele entrar. Então, é avaliação por amostragem, né? Então, ele se baseia em outro apartamento tipo do prédio para poder fazer essa avaliação. A maioria dos leilões dos imóveis estão vazios? Não. Aí é um problema também, né? Não, mas aí... Você contratando alguém para te auxiliar nisso, a tendência é a pessoa te auxiliar até o final, até a retirada, até a emissão na posse. Então, você não tem dor de cabeça, não tem que se preocupar. A pessoa tem que ter um conhecimento de que isso pode demandar um tempo maior, né? Mas que vai acontecer. E não tem o risco também da pessoa que está morando lá detonar o imóvel? Tem, lógico detonar que tem. o imóvel? Sim, já aconteceu. Várias vezes. Nossa, da avaliação, você vê as fotos da avaliação ser uma coisa, você entrar, assim, quebrar, puxar a fiação, sabe? Arrancar a fiação da parede. Só pra que tá com raiva, quebrar a parede. Puxar encanamento, enfim, descascar, furar. Só que você tem que levar em consideração que se você for arrematar um imóvel em leilão, você tá comprando um pouco mais barato. E isso você já tem que colocar na conta a reforma. E quanto é esse um pouco mais barato, mais ou menos? Tem como média? Já foi mais, tá? Agora a gente tem muita disputa aí acontecendo no mercado. Então a gente tá até com outras frentes com base nisso, porque a disputa hoje ficou muito acirrada. Né? Então, se você quer investir, eu tenho um amigo que se ele ouvir isso, ele vai me xingar, porque ele fala, imóvel é investimento de qualquer jeito, você tem que estar investindo, seja para você ou não. O que não deixa de ser verdade. Então, se você for investir para você só alugar, você provavelmente está procurando algo por um preço muito abaixo. Então, assim,
50%, 60%, 40%, até 30% abaixo do mercado, porque as avaliações elas já tendem a ser um pouco abaixo do mercado. Mas polêmica no ar agora. Porque você falou uma coisa aqui, eu trabalho com um pessoal de educação financeira e eles têm uma coisa que eles falam: imóvel não é investimento. É verdade. Geralmente quem trabalha... Não é? Boa pergunta. Geralmente quem trabalha com investimento, quem atua na área financeira, Exato. fica puto, assim, quando você fala, não, imóvel é investimento. Nossa, os caras surtam. Sim, eles surtam. Não, como assim? Imóvel, o cara, isso que eu falei pra você, ele falou, não. Imóvel é uma coisa que você tem que pensar bem. É bom ter imóvel, mas Sim. não pensa em ficar rico com imóvel. Oh. E a gente tá acostumado, porque meus Todo mundo pais, fala, né? Quer ganhar meus dinheiro? pais eram imóvel, vai os pra seus pais eram imóveis, era toda essa estrutura. Daí o cara falar isso pra mim, eu falei, mas como assim? Daí ele explicou. Daí eu acreditei nele, agora você tá falando. Não, eu vou dar um exemplo prático, tá? O meu primeiro imóvel, só que foi de leilão, aquele que eu comprei num leilão, a gente comprou antes do boom imobiliário, do grande boom imobiliário que a gente teve, né? Que explodiu todos os preços. Eu comprei por um valor, eu vendi esse mesmo imóvel por 8 vezes mais em 3 anos. Mas aí é alguém que sabe lidar com imóvel. Então, assim... e o outro que eu comprei por um valor e eu vendi ele por 2 vezes e meia a mais em 1 ano. Caraca, velho. Exato. Mas não de leilão, esse outro. Não de leilão. Caraca. Isso mudou um pouco isso. Antigamente eu vejo que tinha muito essas valorizações. Então, Eu lembro do meu pai, quando ele comprou o terreno Sim. dele, ele comprou por R$2.000, depois ele foi vender por 600 mil. Mas eu vou dar um outro exemplo de um cliente que comprou um imóvel que estava assim... aí você precisa ter estômago, né? Você precisa conhecer e você precisa ter realmente confiança na pessoa que tá te vendendo, que tá te auxiliando, não que tá te vendendo. Então, foi um imóvel que realmente tinha muita coisa envolvida, assim, tinha até penhora na matrícula. Então, tava um baita débito de condomínio e tal, só que o valor tava excelente, porque a pessoa queria se livrar daquilo. Né, para não comer, para o leilão não comer o dinheiro dela, porque senão a avaliação tava segunda praça pela metade e ele não ia receber, né, quase nada. Então, a gente chegou, né, no vendedor e falou, te ofereço tanto, e fizemos lá toda uma negociação, e faz uma negociação cruzada com os credores para pagar, para limpar a matrícula, para isso, para aquilo. Enfim, foi um negócio quase de guerra, né? E no final das contas deu tudo certo. Então, as pessoas compraram aquele imóvel por um valor X. Quando a pessoa foi vender, ela vendeu por, isso eu tô falando, em 2 anos, no ano de 2020, entre 2021 e 2023, tá? Então, a pessoa comprou depois, comprou por X, vendeu por 4x. Caraca. Eu acho que a gente tá falando assim dessa questão, ela também falou a questão do crédito fácil também. Eu acho que... Sim, hoje tá fácil. Facilitou bastante as pessoas comprarem imóvel, né? E também a questão de terem muitos apartamentos hoje em dia. Eu acho que todo lugar que você olha aqui está subindo um apartamento, então as pessoas estão comprando mais, estão consumindo mais. Com isso, eu acho que abaixou um pouco o preço dos imóveis. Mas né? até, agora voltando nessa questão de investimento, que daí eu vou cutucar mais um ponto aí. Sim. Que o pessoal, muitas vezes, eles compram um imóvel para aluguel. Sim, sim. Que daí eles falam, daí outro dia teve uma amiga minha, até que ela comprou, ela gastou, acho que foi 250 mil para comprar o imóvel, que era um imóvel, um flatzinho lá no interior também. E daí ela tava alugando por, acho que R$400. Eu falei, então, se você tivesse com esse dinheiro investido, você teria um retorno maior. Sim, sim. Então daí eu falei, ela ficou, mas como assim? É um investimento. Eu falei, não, no seu caso você está perdendo dinheiro. Qualquer investimento básico que você tivesse, estaria perdendo dinheiro. Uhum. Exatamente. Então, aluguel Aluguel ainda assim dá retorno, e aí você tem que saber o tipo de imóvel que você está comprando e para que você quer. Exato. Né? Porque imóvel e tem também a questão que o imóvel pode ficar parado por um tempo, daí você vai ficar arcando o custo do condomínio. É verdade. É que imóveis para locação, tem uns que são
mais fáceis de você ter uma rotatividade, às vezes, maior, mas você aluga muito mais rápido. Tem outros que você tem uma rotatividade menor, mas você demora um pouquinho mais para alugar, mas o valor de aluguel é muito alto. Então, depende do estilo do imóvel que você quer trabalhar. E também tem você alugar um imóvel de um dormitório ou um estúdio, é bem diferente você administrar um imóvel desse do que você administrar um imóvel de 300, 400 metros quadrados, 200 metros quadrados, que vai dar, assim, às vezes, muito menos trabalho. Né? Uma pessoa que vai morar num apartamento dificilmente vai te procurar porque o corinho da torneira não está funcionando. Né? E às vezes no imóvel menor a pessoa tende a te trazer mais demandas. Mas o retorno financeiro, eu acredito que vale ainda seja válido, sim. A gente lá à frente de quase 400 locações, é um bom retorno. E o IPTU, quem paga? É o locatário? É o locatário. O locatário? Sim, é o locatário. IPTU, quem paga é o locatário. Condomínio, quem paga é o locatário. Aí, dentro do condomínio, nós temos algumas arrecadações. São fundos de obras, fundo reserva, alguns serviços pontuais que, eventualmente, o locatário não teria que pagar. Tá, agora vamos fazer um recorte aqui. Já falei de quem quer vender. Sim. E eu quero comprar. O que eu tenho que fazer? Olha, decidi que quero comprar um imóvel. Quais são as preocupações que eu tenho que ter primeiro? Bem, primeiro eu vou esclarecer uma coisa. Eu até vou pegar minha cola aqui. Porque, né, cabeça não tá tão boa assim às vezes. Em 2022, foi publicada uma lei que é a 14.382. Gente, eu juro que eu não vou falar juridiquês. Acreditem em mim, não saiam daqui. Agora não falou nada, fica mensagem já fecha aqui, desliga e vai embora. Ela tenta desligar o modo advogado. Né? Então, foi publicada a lei 14.382 que simplificou, na verdade, os registros. Né? Então, falou, você não precisa entregar mais certidões negativas do vendedor. Então, né, pode ter até alguém que venha falando isso. Então, se eu estiver advogando para algum comprador, né, o vendedor pode vir e falar assim, não, mas a lei 14.382 fala que eu não preciso te entregar nada. Então, só que eu não vou comprar sem você me entregar isso. Né? Por quê? Isso ainda assim traz uma segurança jurídica muito grande para o comprador e uma demonstração de boa-fé num futuro que pode vir alguma cobrança, alguma execução já existente sem registro em matrícula, porque essa lei fala, se a matrícula estiver limpa, né, usando um termo comum, você não precisa apresentar certidões negativas. Mas ainda assim a gente não abre mão, nós, advogados do comprador, nós não abrimos mão e não recomendamos às pessoas que abram mão das certidões básicas negativas. Então, são as certidões de Tribunal de Justiça, Tribunal Regional Federal, da Receita Federal, Justiça do Trabalho, principalmente. Então, que não existe débito, que não existe processo trabalhista. Se a pessoa for sócia de alguma empresa, certidão da Jusesp. E aí, para você buscar o nome da empresa também, né, que a pessoa é sócia, em tudo isso aí, as certidões de protesto. Então, isso é muito importante também providenciar. E eu ainda tomo uma cautela maior, e é algo que eu indico para todos os meus colegas quando surge esse assunto, que é tirar, quando se trata de condomínio, tirar a certidão também trabalhista civil e federal, no Tribunal Regional Federal, do condomínio. Thais, mas você não acha que isso é muito? Vou dar um exemplo. Nós advogávamos para um condomínio que, enfim, uma demanda que era para ser besta, acabou se tornando aí uma bola de neve surreal. E, assim, a última vez que eu olhei o processo era um débito que estava na casa de 6 milhões. Nossa. 6 milhões. Você compra um apartamento, assim, eu não indicaria para o comprador adquirir um apartamento nesse prédio. Porque uma hora ele vai ter que pagar.
Sabe, o condomínio, ele é líquido. O condomínio ele é líquido, não. Ele tem capacidade financeira, né? E como ele tem? Fazendo rateio. Então, você sabe que você vai ter que pagar aquilo. Qual vai ser o valor desse rateio para você pagar este débito? Então, isso é algo muito importante, porque às vezes a gente tem um condomínio como... Você não olha, né? Como aquela empresa, né? Aquela PJ que não tem problema nenhum. Só que tem um outro condomínio que está com débito trabalhista que está atingindo a casa de 1 milhão. Por quê? Porque deixou de pagar, não quis pagar e está rodando com o processo. E vai ter que pagar uma hora, principalmente débito trabalhista. Então, assim, é algo que a gente toma muito essa cautela para que os nossos clientes não caiam em ciladas. Daí tem toda uma preocupação, vai atrás. Então eu decidi. E quais outros cuidados eu tenho que pensar nessa hora daí? Eu tenho que ver primeiro se eu tenho dinheiro. Primeiro você tem dinheiro, né? Depois se você for levantar, se você for fazer financiamento, se você tem o crédito aprovado. Porque se você não tiver, de novo, você vai ter que pagar com recursos próprios. E aí, se você não tiver, você vai ter problemas, né? Essa parte de documentação também, tá? Por que é tão cara? A documentação hoje, Rô, não tá cara. Não? Não. A única coisa, basicamente, que você tem que pagar é dos protestos. Dos 10 cartórios de protesto de São Paulo. Isso falando em São Paulo, tá? Ah, tá. O resto das certidões, você tira todas pela... online, tudo online. Caraca. Sim, todas. Você não precisa comparecer em lugar nenhum. Então vai lá, eu vou comprar. Eu pago 1 milhão pro cara. Daí o resto, o que eu tenho que pagar além disso é o quê? ITBI, que em São Paulo são de 3%, né? E isso eu tô falando de cidade, tem que tomar cuidado, porque tem pode outras variar, regiões, né? pode Então variar. eu paguei 1 milhão, eu tenho que pagar 30 mil de TBI. Sim, 30 mil de TBI, mais a taxa de registro, que aí eu não sei, esses valores é tudo tabelado no cartório. Taxa de registro e taxa de escritura. Então, são esses 3 valores, basicamente, que você tem que pagar. Daí eu tenho que pensar também que eu vou ter que comprar móveis. Sim, aí se for financiar, tem que contar com financiamento com aquele valor do mês, uma eventual reforma, se o apartamento não vier mobiliado com mobília. Mas isso né, assunto que a gente pode ficar falando tudo, porque quando for leilão é a mesma coisa. Questão financeira, será que vale a pena alugar ou comprar? Também fica uma questão que... Sim. Para leilão são os mesmos documentos? Não. Para leilão, você precisa só querer. Comprei o... Vai lá, tipo, o Paulo tá... Querer e ter dinheiro disponível, né? Porque Paulo... o leilão você não pode... você só consegue parcelar em 30 vezes se não tiver proposta à vista. Tá. Sim. Paulo tá leiloando. Comprei o imóvel do Paulo. Pago... ganhei lá o arremate. O que acontece? Você arrematou o imóvel. Arrematei o imóvel. Você tem que pagar o valor cheio. Então, você arrematou o imóvel de 500 mil reais. Pago para casa ou para o Paulo? Você paga no processo. O leiloeiro vai emitir uma guia para você com o valor da arrematação e outro com o valor da taxa do leiloeiro, tá? Essa taxa, ela fica aí uns 3%, 5%, às vezes até... os juízes até determinam uma taxa mínima de 5 mil reais, né, para você pagar. Então, tem que pagar essa taxa do leiloeiro e o valor do imóvel. Depois disso também, óbvio, você tem que pagar o registro, tal. São as mesmas documentações. Sim, só que você não precisa providenciar documentação, entendeu? É as diferente. certidões negativas, você não precisa tirar. Então, geralmente, o advogado já foi atrás se tem débito de PTU, se não tem, se é uma ação de condomínio, se não tem, se tem débito de condomínio ou não. Enfim, tudo isso, provavelmente o advogado já foi atrás. E aí você vai pagar a arrematação, vai ter que pagar a taxa de registro, TBI e tal, mas a documentação você não precisa se preocupar. Que legal, você cuida apenas da parte financeira, né? Tipo, a parte documental é mais tranquila. Exato. E hoje, quais são as tendências que a gente vê nesse mercado de imóveis? Eu vejo muito no interior, eu vejo crescer muitos condomínios fechados. Sim. Aqui em São Paulo, o que a gente vê de crescimento? Como que
Nossa, aqui em São Paulo a gente vê crescimento em cada esquina, Exato, né? Todo lugar que você vai tem. Não, eu moro na Exato. Vila Madalena. Vila Madalena, gente, é um absurdo. Você Onde, olha... assim, onde eu moro nos Jardins, e o Jardins é um bairro super antigo, né? Você fala, meu, não vai subir bairro, não vai subir prédio aqui. E em cada esquina tem um bairro subindo, um prédio Não, subindo. É bizarro isso, você não tem. Tem mais prédio subindo do que hoje em São Paulo já. Pelo amor de Deus, né? É bem isso Apesar mesmo. que todo prédio tem um oxo embaixo, né? Então, Verdade. isso também. Sim, sim. É difícil falar em tendências, Paulo. Porque a gente tem uma variedade muito grande, né? Hoje quem tá bombando é o pessoal da House, da Vitacom. Por favor, me chamem, tá? Tô fazendo os merchan aqui pra vocês de graça. Então, esse pessoal tá bombando O que eles fazem? pelo formato deles. Então, eles têm imóveis que eles disponibilizam para os investidores, né, comprarem. E aí, esses investidores, eles podem morar nesses empreendimentos ou eles podem locar. Só que geralmente são prédios totalmente digitais. Então, eles colocam tudo dentro do prédio. Então, fala, putz, eu hoje queria tomar uma cerveja. Você vai e compra. Nossa, hoje eu tô com vontade de, sei lá, preciso lavar uma roupa, tem lavanderia. Então, eles colocam toda uma estrutura nesses prédios para as pessoas pago. utilizarem. Tudo pago. Para as pessoas utilizarem. E aí eles fazem também a gestão dessas locações. Né? Então, não precisam ser necessariamente locações por 30 meses, que hoje é um problema, às vezes, em alguns prédios, né? Com Airbnb. Então, tem prédios que estão se rebelando e não querem Airbnb naquele prédio, por uma questão de segurança. E aí as pessoas, os proprietários, eles ficam, né, de mãos atadas nesse ponto. Diferentemente desses empreendimentos que são, de fato, diferenciados. Né, que entregam locações por curto prazo. Eles fazem a gestão, então eles cuidam se o imóvel foi entregue ok ou não, se tá tudo certo, se deixou alguma pendência, enfim. Eles fazem... É uma outra forma de gestão dessas locações. É engraçado que você falou, só fazendo um parênteses aqui, vai lá. a questão da Airbnb. Nossa, eu ia entrar nessa daí também. Eu Vai achei lá. muito legal, Ela que eu tava ligou a lendo chavinha aqui. hoje sobre isso, que parece que alguns... Acho que nos Estados na Nova York... Foi Estados proibido. Unidos não Estados pode. Unidos Foi já proibido. foram proibidos em Não alguns pode. países essa Foi questão proibido. do Airbnb. Eu ia te Por quê? perguntar exatamente isso. Segurança. Por segurança. Porque o Airbnb de fato, deixa a gente falando em condomínio, né, novamente. Deixa o condomínio Exposto, né? muito exposto. Porque a pessoa, tá entrando uma pessoa que você nunca viu, e já tivemos casos em São Paulo que as pessoas alugaram o imóvel por Airbnb, ou seja, tiveram livre acesso ao condomínio e fizeram a rapa Isso eu já vi no também. prédio. Né? Então, é uma segurança, né? É uma insegurança, na verdade, e justamente essa insegurança que faz com que as pessoas, os moradores, alguns síndicos, não queiram o Airbnb nos seus prédios. Mas isso lá na Cisne a gente tem resolvido com uma modificação de regulamento. Quando você vê que não tem para onde fugir, né, a gente orienta os síndicos a realmente fazerem um regulamento interno de locação por temporada. Né? Então, a gente coloca diversas cláusulas, dentre elas, estipular um prazo mínimo de locação. Para quê? Para que não fique aquelas locações, como, por exemplo, esse pessoal que eu mencionei, da Vitacom, eles fazem. Né? Então, teve show da Taylor Swift. Né? Eles até... Eu ouvi esses dias um podcast deles e até citaram esse exemplo. Tem um pessoal teve show da Taylor Swift. Galera, vai, loca um dia o apartamento e vai embora. Exato, já. Por quê? Porque só veio pro show. Entendeu? Então, os prédios residenciais, vamos chamar de normais, né? Padrão, não querem ter esse tipo de locação, cabeça, né? Porque deixa o local inseguro. A gente vai fugir um pouquinho do tema, coisa rápida. Pode ser. Assim, é que ela falou da Cisne. O condomínio ele tem que ser notificado quando você cede seu prédio para Airbnb? O seu apartamento? O seu apartamento, desculpa. Sim, a gente recomenda. Não é que tem que. Mas né? é importante. Eu brinco que ninguém é obrigado a nada, né?
mas é importante que o síndico exija, inclusive nesses regulamentos que a gente tem feito para os condomínios, quando é solicitado, a gente coloca que as pessoas que irão ingressar, que irão residir ou se hospedar naquele apartamento, deverão ser todas nomeadas e identificadas através de documentos previamente enviados, para que o porteiro faça aquele cara crachá e não deixe entrar, e não será permitido o ingresso de nenhum convidado e ninguém a mais, além daquelas pessoas que estarão informadas na ficha cadastral. Bacana. Então, é isso que a gente entrega para os nossos clientes, né? Essa recomendação que a gente dá, porque às vezes vem um síndico e fala: Thaís, eu não sei mais o que fazer, não tenho mais para onde fugir, eu preciso resolver essa situação. E a gente tem resolvido bem dessa forma. Uma questão que eu vejo sempre também na hora que a gente vai comprar ou vender, na hora que a gente vai comprar principalmente um apartamento ou alguma coisa, é a questão do condomínio. Além do condomínio ser da Cisne, qual cuidado mais eu tenho que ter na hora de procurar esse tipo de... Tá bom? Também faço Tá esperto. Gostei. Qual outra coisa? Qual a preocupação que eu tenho que ter na hora de olhar essa questão do condomínio? E tem também a questão do valor, né? Tipo, eu vi outro caso, um caso de um condomínio que era X, daí decidiram fazer uma reforma inteira no prédio e repassaram e triplicaram o preço do condomínio. Sim, exato. Isso não tem pra onde fugir, né? Porque quem decide é a maioria. Mas precisa tomar cuidado com vaga de garagem. Só posso acrescentar depois? Eu quero falar sobre vaga de garagem, mas pode responder. Precisa ter cuidado com vaga de garagem, porque às vezes as pessoas que nunca moraram em condomínio ou que já moraram e acham que o condomínio tem que se adequar a absolutamente tudo, chegam lá com um carro gigante e a vaga é mínima e falam: meu carro não vale, não cabe nessa vaga. Se vira, amigo. E você quer o quê? Que o condomínio remarque todas as vagas porque seu carro não... é seu carro que tem que se adequar à vaga e não o contrário, né? Então, vaga de garagem, se o apartamento tem ou não vaga de garagem, né? O valor do condomínio é importante. Se quiser saber se o condomínio vai passar, eventualmente, por alguma reforma, você consegue saber junto do porteiro, do zelador, porque eles, às vezes, têm essa informação, né? Se está circulando alguma demanda de reforma no condomínio. E, lógico, a própria estrutura do condomínio, né? Se aquilo vai te atender ou não, ou só vai te trazer dor de cabeça, porque você não quer um condomínio grande, você vai morar no condomínio clube? Exato. Não, então você tem que procurar um condomínio que realmente seja adequado para sua necessidade. Para sua necessidade, para o seu estilo de vida, para o que te incomoda ou não. Eu lembro um amigo meu, ele mudou aqui para São Paulo, daí ele pegou esses condomínios monstruosos, que tem piscina, academia, daí tem estrutura tal. Ele falou: Paulo, é maravilhoso, tal. Daí outro dia ele chegou pra mim: tava na academia que eu... Mas você não tem academia monstruosa? Daí tava... Lotada. Ele não usa nada, cara. Ele fala tudo lindo, mas só pra falar. É só um custo a mais que ele vai ter, né? Eu quero falar sobre vaga de garagem. Você viu que é pessoal o negócio. Não. Por incrível que pareça, o meu é bem tranquilo mesmo. É que tem primos e amigos que acabaram de comprar apartamento e eles... Quero nomes que eu vou mandar a nota. Eles relataram pra mim, tipo, uma dor. A maioria dos novos empreendimentos vem com poucas vagas. Sim. Mito ou verdade? Isso é por causa do plano diretor daqui de São Paulo, que eles falaram, ouvi falar que é por causa do plano diretor que quer estimular as pessoas a andarem mais de transporte público. Ou não, é tendência que ter menos garagem e porque hoje os novos empreendimentos vêm com poucas vagas de garagem. Em alguns, não são todos os locais, né? Então, de novo, tudo depende da região e o estilo de imóvel. Exato. E de pessoas que vivem também, né? Você vai pegar essa molecada hoje em dia, o pessoal que tem 20, 25 não quer andar de carro mais. Eu ia chegar nisso. Eles não querem carro. Não quer carro mais. Então, as pessoas... os mais jovens, eles não querem saber... Não, eu vou ter carro pra quê? Os mais jovens não querem tirar carta. Exato. Então, gente com 20 e poucos anos nem foi atrás da carta ainda. Não tenho carta, também não não tem interesse em ter carta. Por quê? É porque eu me locomovo através de Uber, de táxi, de metrô. Sabe, pessoal que trabalha na Faria Lima, tem metrô lá perto, então tem toda aquela questão também da bicicleta. Aí
então, assim, não querem saber realmente de Farias carro. Limers. Mas você sabe que eu sou mesmo uma pessoa, eu abdiquei carro em São Paulo. Verdade. Chegou um dia que eu fiquei estressado, comecei a gritar. Pelo amor de Deus, daí eu parei, olhei, assim, tava sozinho dentro do carro, gritando Se igual um esbelando. tonto. Eu falei, mas a culpa é minha, né? É. Daí eu falei, então não, poxa, eu moro na frente do metrô Vila Madalena, eu trabalho na Paulista. Poxa... Seria até sacanagem, né? Aí é complicado, né? Mas então, eu falo que tudo em São Paulo é muito difícil você generalizar, né? A maioria, não, porque, por exemplo, esse ano mesmo, todas as vendas e compras que eu acompanhei, até mesmo de prédios novos, todos tinham garagem. Né? Então, depende muito do estilo do empreendimento e principalmente da localização. Mas tem, só que são vagas reduzidas. Sim, vagas que não atendem a todos. A todos, isso. Exato, exatamente. Então não tem, tipo, um critério, né? Não tem um critério. Eu acho que imóveis que ficam mais distantes, né, que não ficam tão aqui na região central, eles tendem a ter menos vagas, né? Mas... os imóveis que são mais centralizados, que estão subindo hoje, centralizados que não estejam no centro de São Paulo. Não tem vaga nenhuma. Seja um pouquinho mais distância, distância dos polos, né? Sim, aí eles tendem a ter menos vagas. Não, a ter menos vagas. Quanto mais longe tiver, menos vagas tem. E aquela que tem, eu vejo uma tendência que foi muito legal um tempo atrás, estavam falando que no Japão tem aqueles lugares, aqueles apartamentos que você comprava que era tipo um caixão. Um casulo. Aqui em São Paulo já tem alguns desses casos. A gente está chegando bem perto disso, né? Teve um prédio que subiu lá perto do escritório que tinha 18 metros quadrados. Nossa Senhora. Passou no Globo Repórter esses dias. 18 Globo. Metros. 18 é 6x3, né? É quase isso aqui. Os apartamentos estão cada vez menores porque as pessoas estão morando cada vez mais sós e, enfim, estão demorando para morar, para casar, ter filhos. Ou então estão envelhecendo, né? Sim. E tipo os apartamentos estão diminuindo muito a metragem. Isso da metragem que você falou pode variar também? Quanto menor, mais caro o apartamento ou não? A metragem ela varia de acordo realmente com... o valor da metragem varia de acordo com a região, né? Então... não independente do tamanho... Mas ainda assim, eu considero que os empreendimentos novos estão muito caros. Uhum. Né? Esse apartamento mesmo de 18 metros quadrados, no centrão mesmo, na frente do Estadão, da lanchonete, eles estavam vendendo o metro a 26 Quantos mil. Metros quadrados? 18. 26 mil metro. Nossa. Então... 500 mil reais, 400 e pouco mil reais. Exato. Nossa, não compensa. Não, pois depende da necessidade, né? Depende. Sim. Então, é um negócio... E aí eu penso também, será que vale a pena investir em imóveis? Nesses casos, que você compra o imóvel na planta por um valor desses? Eu não investiria. E eu vejo muita gente, porque eu fico até assustado, que a gente fica vendo um monte de estrutura imobiliárias aparecendo em São Paulo, eu fico pensando, mas tem gente para comprar tudo isso aí? Tem. Cara... Paulo, até eu penso isso, viu? Porque às vezes você vai estar chegando aqui, eu tô subindo a Pompeia. Você vê lá um monte de prédios cheios, fala, cara, mas... aqui mesmo, tudo alto você padrão, tem... e tudo alto padrão. Sim. Você fala assim, nossa, como tem gente rica então em São Paulo, né? E se você for, você passar hoje, quando o prédio começar a subir, quando estiver no meio, você for num prédio de novo, você vai ver que vai ter assim, 1, 2 unidades. Não me pergunte, eu acho que é por causa da facilidade do crédito. E olha que a taxa de juros está lá em cima, hein? Mas quem que compra? Não são pessoas para morar, são pessoas para investir. Ou não? A questão de aquisição para investimento tem aumentado? Os dois. A questão das pessoas que compram para investir tem aumentado? Tem aumentado, sim. As pessoas têm investido bastante em imóveis hoje em dia. Eu acho que essa questão de não vale a pena investir em imóvel, acho que está caindo também um pouquinho por terra. As pessoas estão começando a acreditar que você imobilizar o dinheiro, não todo o dinheiro,
mas vale a pena ainda em algum momento. Mas eu também Eu vou dar um spoiler aqui. não recomendaria Que eu tenho imobilizar o dinheiro todo. uma dessas pessoas que falam pra mim que é da área de educação financeira, que ele fala, não compre imóvel, que no investimento ele tem um monte. Ele mesmo tem, alugo aqui, tem outro aqui, tem tal. Então, né, bonitão? Faça o que faço, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. E às vezes até a pessoa não investe em imóvel, tem o imóvel, mas investe no fundo imobiliário. Exato. Ou seja, acredita em imóvel. E quando você fala de fundo imobiliário, você não deixa de comprar um imóvel, né? Sim, exatamente. É isso. Mas aí o fundo imobiliário não dá pra saber qual que é o que Não, tá comprando. não né? dá, Então é uma não. coisa que, e também não vamos entrar nessa questão aqui. Agora, aqui, daí já estou falando de investimentos. Agora vamos lá. Então, passo básico. Quero comprar um imóvel. É importante ter um advogado? Pra quê? É importante ter um advogado. Para te dar segurança jurídica de que você está fazendo um bom negócio sem risco de você perder aquele bem que você está adquirindo. Então, providenciando toda a documentação, fazendo a leitura da documentação que for entregue, porque às vezes uma simples anotação pode representar muita coisa, né? E você tendo essa garantia de que você não terá um problema futuro, é deitar a cabeça no travesseiro e não ter medo de ser feliz no seu futuro imóvel. E quando eu pego uma imobiliária, ela atende a esse advogado? Como que seria? Geralmente a imobiliária ela já tem o departamento jurídico. Para fazer toda essa análise enfim, para quem ela tiver. Só que a imobiliária está dos dois lados, né? Depende, porque às vezes o comprador ele procura a imobiliária, né, para achar um imóvel para ele. Então a imobiliária pode estar tanto pelo comprador quanto pelo vendedor, ou pelos dois, porque por exemplo, eu posso ser uma compradora, procurar uma imobiliária que é conhecida minha, e aí eu falei, quero um imóvel nesse estilo aqui. Você procura para mim? Procura. Ela acha, só que não é ela que está trabalhando, é outra empresa. Então ela vai trabalhar para mim, especificamente, ela vai trabalhar mais para mim, mas ela vai ter que puxar todas as certidões. Tá acabando já aqui o tempo, mas eu tenho algumas perguntas ainda que as dúvidas não param. Né? Uma coisa, então, que a gente falou aqui. A gente tem lá a imobiliária, eles vão cobrar, então, alguma coisa também. Então, eu vou pagar, eu como tem comprador, as taxas, vou pagar. né? Sim. E não vale a pena buscar direto depois, então, do proprietário para tentar negociar? Vale a pena. Se você conseguir todos os dados do proprietário, ok. Mas não seja aquele tipo de pessoa que vai com o corretor, vê o imóvel e depois vai sozinho para fechar com o proprietário. Não seja essas pessoas. Não seja esse fila. Não seja esse tipo de gente, né? Exato. Não seja esse tipo de gente, porque isso não é legal. Se você simplesmente procurar... Usou o trabalho de alguém. E se você... eu passei na frente, eu vi que tinha placa, eu consegui os dados do vendedor e fui atrás e consegui falar com ele. Ele abriu a casa dele para eu entrar. Fez tudo. E aí não usou ninguém? Sim. Né? Quanto muito, você gasta com advogado se você... achar necessário. Senão, você só vai pagar o valor do imóvel, porque a gente estava falando em taxa, né? Eu esqueci dessa taxa, que é de 6% do valor do corretor, mas quem paga não é o comprador, é o vendedor. Quem vende que paga a corretagem. Caraca, não sabia. É lógico que isso pode ser negociado, né? Assim, reduz daqui, reduz dali, eu pago metade, você paga metade, todo mundo fica feliz. Já várias vezes. Então, mas o padrão é o vendedor que paga. Antes de pedir sua mensagem final, tem a última dúvida. O que eu tenho que olhar no contrato que não pode escapar? Nossa, eu ia te falar de contrato, que eu falei, por que o contrato é tão longo? Então, você falou, existem os contratos que são assim. É necessário, realmente? Eu acho que são as cláusulas penais, né, que incorrem em descumprimento, né, em caso de descumprimento, quais são as sanções das partes, né, que as partes vão ter. Eu acho que isso é importante para ambos, porque você nunca sabe o dia de amanhã, se você, enfim, se alguém vai desistir ou não, quanto que você vai perder, quanto que você não vai perder, multas, isso tudo eu acho muito importante as pessoas analisarem. E também a questão da documentação, se está inserido lá, que a documentação vai ter que ser apresentada. Perfeito. Bom, chegamos. Só uma dúvida agora que ela falou isso. E tem como, você já está tudo certo, a pessoa volta atrás, desistiu. E aí? Se não tiver assinado o contrato, é o que mais acontece. Já fez mudança, já não, tá tudo... isso daí não, mas... Não, mudança não, mas já vendeu sua outra casa, já entregou... Se o contrato não tiver assinado... Não foi feita a venda. Não foi feita a venda. Poxa...
Então estamos chegando aqui Você no falou que final. isso acontece bastante? Acontece. Bastante. Fiquei esperto, Rogério. Não, já aconteceu muito da gente ter feito o contrato, mandado para as partes, e aí uma das partes falar, não, eu desisti de vender. Ou a outra falar, putz, desisti de comprar. Ou senão arranjei um imóvel ontem e não quero mais esse. O contrato feito, assim, ó. Tudo entregue. E eu não quero mais. Você vai fazer o quê? E as custas de... É que você só praticamente tem as custas do cartório, né? Então, o que a gente faz? A gente, como as outras certidões não têm as custas, então a gente procura tirar as certidões antecipadamente. A gente sempre procura ter as certidões dos proprietários sempre na mão para mostrar em caso de uma negociação muito rápida, né? Então, como elas têm validade aí de 30 dias, algumas têm até de 90, então a gente procura ter essas certidões fáceis para que se surgir alguém, a gente tá aqui. Já e foi. aí, de protesto, que a gente deixa para tirar quando o documento estiver assinado, porque é algo que já gera custo. Ah, beleza. Não é um custo extraordinário, mas é algo um- em torno de R$280 por nome. Vale a pena não pagar, né? É. Bom, é É. isso, tá aí. Muito obrigado, mas vou pedir para você deixar aquela mensagem final, Pra aquela quem quer orientação, dica que você quer. Pra quem quer vender, dá uma dica aqui pro pessoal. Além de procurar um advogado. Sim. Ai, Paulo! Já, tá bom, então vai, volta. Vai, então. É isso. Dê aquela orientação, aquela dica. Procure sempre um advogado. Não, gente, mas essa dica é realmente essa. Esteja cercado de pessoas com quem você pode confiar. Isso é imprescindível para você realizar um bom negócio, você não ter dor de cabeça no futuro. Às vezes parece um sonho a aquisição e com o passar do tempo você vai ver que na verdade esse sonho nada mais é do que um verdadeiro pesadelo. Então esteja cercado de bons profissionais. Esses profissionais estão onde? No Grupo Alliance. Não, também. Mas na Cisne Administradora e no Boaventura Ribeiro Advogados. E como a gente encontra vocês? Através das redes sociais, cisne.admconde e @Boaventura Ribeiro Advogados. Isso. ADV ou advogados? Não, é Boaventura Ribeiro Advogados. Pra quem não sabe, o Boaventura Rogério que Ribeiro cuida. Advogados. Tá bem Ele é meu cuidado, tá marketing, bem cuidado, gente, tá ele bem é meu cuidado. marketing. Então, estamos nesses canais de comunicação, LinkedIn, Facebook, Instagram. Nos procurem, vocês vão achar, tem muita coisa boa. Canal da Cisne no YouTube. Canal da Cisne no YouTube, nós temos o Cisnecast, Ah lá, que legal, gente. né? Bacana. Isso aí. Vou Então assistir, não vou deixem assistir de seguir, porque só assunto bom. Só conteúdo de qualidade. Sempre. Né? Traz o Bom. Patrick pra próxima de leilão, tem um monte de perguntas. Fechou, vamos lá. Pessoal, muito obrigado. Não se esqueça, se inscreva, Deixa o compartilhe, passa para todo mundo, que todo mundo quer comprar ou vender um imóvel aí. E vamos fazer uma corrente para passar essa informação para o maior número de pessoas possíveis. Rogério, muito É obrigado. isso, gente. Obrigado. Paulinho já falou tudo, não tem nem o que falar. Até a próxima. E obrigada, Paulo. Valeu. Obrigada, Obrigado Rogério. você, Obrigada, tá? Grupo Alliance. Até pelo mais, gente. Tchau, convite. gente.